Bolsonaro acabou. Pedido de prisão está pronto e não tem mais volta. Se você é brasileiro e respeita a democracia, ficou extremamente incomodado com que criminosos que estiveram no poder durante um período não tão distante, comandando a presidência do nosso país, fizeram. E o dia para que esses indivíduos sejam punidos pelos crimes que eles cometeram está chegando. Segundo informações compartilhadas na coluna do Guilherme Amado, no Platô BR, nos próximos dias, Paulo Gonet deverá formalizar a denúncia que tornará Jair Messias Bolsonaro e os membros da organização criminosa supostamente liderada por ele, réus. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque existe uma pequena divergência que o Guilherme Amado traz ali, que estaria em tese empacando a denúncia e por isso que ela não teria sido formalizada ainda. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, o dia tão esperado pelos brasileiros que são patriotas de verdade, que defendem a democracia e que acreditam no Estado Democrático de Direito e que viram uma facção criminosa disfarçada de grupo político tentar derrubar o Estado Democrático de Direito do Brasil e tentar colocar em prática uma estabilidade contra a nossa república, está chegando o dia deles serem punidos. Muita gente duvidou que esse dia chegasse, muita gente acreditou que não seria colocado em prática realmente uma punição para esses criminosos que teriam ultrapassado o limite da lei, e a gente já viu que não só a punição acontecerá, como inclusive muita gente que se imaginou sequer em algum momento estar preso, hoje está. É o caso do próprio general Walter Souza Braga Neto. E de acordo com a informação publicada na coluna do Guilherme Amado, lá no portal Platô BR, Paulo Gonet deve denunciar Bolsonaro nos próximos dias. Geralmente eu não leio matérias na íntegra aqui no canal, sempre leio fragmentos e faço comentário em cima, mas como é muito importante o que está escrito aqui nessa matéria do Guilherme Amado, hoje eu vou fazer a leitura provavelmente da íntegra e vou comentar, porque eu quero acrescentar algumas informações importantes, como por exemplo, o porquê que o Bolsonaro não foi preso ainda, o porquê que a denúncia não teria sido formalizada ainda e qual a importância de se ter uma denúncia muito bem elaborada contra o senhor Jair Bolsonaro. Material publicado no Platô BR, assinado aqui pelo Guilherme Amado e pelo João Pedro de Campos. Pedroso de Campos. Paulo Gonet deve denunciar Bolsonaro nos próximos dias. É alta a probabilidade de Paulo Gonet, o chefe da Procuradoria-Geral da República, denunciar Bolsonaro ao STF nos próximos dias. São grandes as chances de Paulo Gonet denunciar Bolsonaro no STF nesta semana. Em janeiro, o chefe da Procuradoria-Geral da República trabalhava nos detalhes da reta final da acusação contra o ex-presidente, que acabou ficando para fevereiro. Permanece na PGR a certeza de que o caso será apresentado longe dos holofotes, discreto como Gonet, sem entrevistas coletivas ou maiores alardes. E isso aqui é importante, sabe por quê? O trabalho do Ministério Público, do STF, não é ficar buscando coletiva de imprensa da Polícia Federal para chamar atenção sobre como supostamente deveria ser comunicada à sociedade a denúncia. Não, ele tem de fazer o trabalho dele seguindo ali o rigor técnico, lembrando que todo mundo, seja ele Bolsonaro, seja ele alguém que seja antagônico ao Bolsonaro, tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Isso é o que nós chamamos de devido processo legal, um dos fundamentos, inclusive, presentes nas democracias. Então, se eu sou um defensor da democracia, se você que está do outro lado, vendo esse vídeo, inclusive, também é um defensor da democracia, você deveria entender que mesmo que você não goste do Bolsonaro, mesmo que você não goste da Carla Zambelli, a gente precisa defender o direito que eles têm de se presumir inocente, de terem direito a contraditório e a ampla defesa. Por quê? Porque se caso ocorra comigo uma denúncia em algum momento, como tem acontecido, né? Eu tenho sido processado por alguns parlamentares bolsonaristas e por alguns apoiadores do Bolsonaro também, que não são parlamentares, e eu tenho direito a me defender. Alguns processos eu ganho na primeira instância, na segunda ganho no STF, outros eu ganho, perco na primeira instância, perco na segunda, recorro, chego lá no STF e ganho, e assim a gente vai conseguindo colocar em prática um dos princípios da democracia, que é também o chamado devido processo legal. E eu acho importante que a Procuradoria-Geral da República não fique atrás de holofotes. Eu até citei aqui, na semana passada, quando a gente trouxe o vídeo sobre a delação do Mauro Cid, que eu não gosto desse negócio de vazou depoimento, o jornalista tal teve acesso ao depoimento vazado. Eu não gosto dessa... Eu sei que é o trabalho do jornalista, eu sou jornalista também, de certo modo, aqui no meu trabalho que eu faço é um trabalho jornalístico, né? Mas eu não gosto desse negócio de ficar vazando coisa. Eu gosto tudo seguindo pelo rito legal. É claro, se uma informação vier de uma fonte ou outra, beleza, mas o documento ser vazado, eu tenho algumas ressalvas
para alguns documentos. Eu não vou ser puritano aqui e dizer que não, eu não acho que tem de vazar nada, não. Eu acho que algumas coisas você até entende quando acaba o vazamento ali, né? Mesmo que algumas pessoas não concordem como foi feito, mas em específico, o que envolva, por exemplo, esse caso das delações do Bolsonaro, o processo do Bolsonaro, eu acho que é o seguinte, se quiser tornar público, suspende o sigilo e acabou. Como tem feito, inclusive, na minha análise, de forma totalmente correta e coerente, o ministro Alexandre de Moraes. Então, parabéns ao Paulo Gonet por não ficar buscando, né, coletiva, bombástica para denunciar a Zambelli, para denunciar o Bolsonaro. Não, tem de ser discreto mesmo, para poder validar o espaço de que o devido processo legal está sendo preservado. Ao longo dos últimos meses, a dúvida era se a PGR reuniria todas as investigações da Polícia Federal contra Bolsonaro em uma única denúncia ou se as acusações seriam tratadas em separado. Jair foi indiciado pela Polícia Federal em 3 inquéritos. No caso da fraude do cartão de vacinação, os investigadores atribuíram ao ex-presidente os crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistemas de informações. No inquérito das joias desviadas também, Bolsonaro foi acusado dos delitos de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E no caso dos planos golpistas, os crimes que ele cometeu, segundo a Polícia Federal, foram abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Como mostrou a coluna, uma eventual unificação das denúncias da PGR se sustentaria na avaliação de que foi uma mesma organização criminosa que, valendo-se de ataques digitais, desinformação e financiamento escuso e dos mesmos agentes, fraudou cartão de vacina, apropriou-se e vendeu indevidamente as joias que pertenciam ao Estado e planejou o golpe. Na minha análise, as denúncias precisam ser separadas. Por quê? Porque eu concordo com a linha aqui, por exemplo, de um grupo que inclui o procurador Joaquim Cabral da Costa Neto, que é um dos auxiliares, digamos assim, do Paulo Gonet.